Oi, gente, tô aqui para nós bater um papo, para nós conversar um pouquinho sobre um assunto interessante. Tem muita gente que diz: como eu posso costurar uma roupa infantil se eu não sei nem enfiar uma agulha? Isso não é complicado. Não tem nada que nós, como seres humanos, não podemos fazer, só decidir fazer e buscar um conhecimento no sentido de pesquisar, observar, pedir uma ajuda, pedir um conselho. Aí, então, é só trabalhar a sua deficiência sobre essa dificuldade. Então, por exemplo, hoje eu resolvi que nós vamos trabalhar essa dificuldade de enfiar uma agulha. Uma agulha não é difícil de enfiar, olha. Essa é uma agulha. Ela tem um tamanho bom, confortável. Essa aqui, ó, ela é praticamente do mesmo tamanho. Essa é maior. Então, basta-se achar a agulha certa para se trabalhar. Aí você pega uma linha, né? Eu vou pegar essa pretinha para ficar bem visível no vídeo. E aí nós vamos começar a entender o processo da agulha, quebrando barreiras. Isso é para que nós começamos a entender que não há limite. A ferramenta, normalmente as ferramentas domésticas, elas são muito simples de se entender como que faz. Uma máquina não é difícil, a agulha não é difícil, a tesoura não é difícil. No máximo que pode acontecer, quando a gente vai tentar fazer uma roupa, é às vezes cortar mais do que o que deve. Ou fazer ela um pouquinho maior ou menor, mas todo esse exercício não desfaz de você, muito pelo contrário, vai te capacitando. Na medida que você vai tentando, que você vai fazendo, você vai derrubando as barreiras, vai quebrando as dificuldades. Nunca mexi numa máquina. Ótimo, a partir da primeira vez que você mexer, você vai ser capaz. O que importa é a vontade de fazer. A vontade é a disposição de fazer, é que faz com que você quebre barreiras. Às vezes você pode até arrumar uma desculpa, porque nós arrumamos tantas desculpas, né? Se vocês soubessem quanta desculpa eu arrumei para ver que eu não vou dar conta, eu não consigo, eu não posso. E contudo, é começar a fazer que você vai aprender. Sou filha de costureira. A minha mãe aprendeu muito jovem a costurar. Mas a minha mãe, ela era daquela geração que as mães achavam que tudo que elas faziam era pouco e que as filhas deveriam estudar muito e ser engenheiras, contadoras, administradoras, médicas, né? E que ela não teria que aprender a costurar como a mãe. Só que a minha mãe, ela ensinava a costurar e eu ficava por perto. Eu ficava observando, então ela vinha com as alunas e dava as lições. A hora que elas iam embora, as alunas esqueciam o processo, mas eu fiquei de lado ouvindo e vendo. Então, quando elas iam fazer, eu ia fazendo elas lembrar das orientações que a minha mãe tinha dado. Daí, o que acontece? Aquilo também ficou na minha mente. Quando foi mais tarde que eu quis costurar, o que acontece? Eu tinha aqueles ensinamentos. E eu tinha vontade de aprender. Um dia eu me preparei, arrumei o papel para me aprender a riscar, arrumei na mesa e falei para a mamãe: mamãe, me ensina. Ela disse:
eu brinco hoje. Ela disse assim: me espera aí um pouquinho que eu já venho te ensinar. Eu tô lá esperando até hoje e nunca que ela veio ensinar. É claro que eu quero dizer é que ela não quis me ensinar. Mas mais tarde, quando nós mudamos aqui para Uberlândia, ela costurava fora e também trazia roupa para fazer em casa. Aí o que acontece? Eu fui ajudá-la a fazer. E nesse trabalho eu fui aprendendo a fazer roupas. E faço. Quanto a minha mãe era expert, era treinada, ela sabia diversos cortes, eu fui no instinto. Fui fazendo, me virando, famoso me virar. E fiz tudo em costura que pode pensar. Fiz blazers, fiz macacões, fiz vestidos infantis, vesti minha família. Então, por quê? Porque eu sentei na máquina e fiz. Eu resolvi que ia fazer e fiz. Aí, hoje é a mesma coisa. Então, não temos uma necessidade específica de frequentar uma escola. Porém, é preciso tentar resolver aquilo que você tem vontade de fazer. Tem vontade de costurar um vestido para sua filha? Não sei que tamanho, que idade que a sua filha tem, mas desde uma roupinha de um bebê até de adulto, tem ciência e só se aprende fazendo. Daí, ninguém nasceu sabendo nada. Ninguém nasceu. Nós fomos aprendendo e na maior parte o que nós aprendemos foi observando. Observando como a mamãe cozinhava, observando como a mamãe lavava roupa, observando como a mamãe limpava a casa, observando como a mamãe costurava. Quantas vezes, né, mamãe estava ali cortando costura, colocando do lado, eu chegava e já começava a ajudar a alinhavar, a montar as peças, e isso me capacitou. Então, ao que se pode fazer, uma coisa que é muito bom quando se tem, e que é o maior estímulo que existe, é a vontade. Se você tem vontade de fazer, precisa andar atrás do que quer. Então, qual que é o caminho? O caminho é, eu quero fazer uma roupa, eu vou escolher a roupa que eu quero fazer. Daí, o próximo passo é achar o tecido que vai me dar a visão da roupa que tem na minha cabeça. É um vestido vermelho? É um vestido estampado, florido? Então, esse é o caminho. Aí eu vou à loja buscar, ou se eu tiver tecidos guardados, eu já vou escolher o tecido que eu quero. Esse vestido que eu estou pensando, vou fazê-lo com esse tecido aqui, vai ficar lindo. Se é florido, se é azul, cor-de-rosa, vermelho, é o seu desejo de que roupa que você quer que a sua filha, seu filho vista e que você vai fazer. Daí, a máquina é um processo semelhante. Se você pega a máquina e abre a máquina e disponibiliza ela para você, você vai olhar, ela tem a agulha para enfiar, ela tem a linha para passar nos caminhos certos. A maior parte das máquinas vem com as orientações escritas, né? Como é que você passa a linha, como é que você funciona a máquina. Então, não tem, gente, não tem nenhuma barreira que você não pode superar para você fazer algo que você queira. É como um bolo. O que o bolo vai? Vai cenoura, farinha, e daí você monta seu bolo. Então, na costura não é diferente. Precisa começar. Precisa caminhar. Por exemplo, em relação à agulha e à linha, e eu estou falando de máquina, mas se você quiser fazer,
pode perfeitamente fazer uma roupa para sua criança ou para você mesma com agulha. A única coisa que demoraria mais um pouquinho é que a máquina é rápida e a agulha tem que ir devagarzinho. Com a agulha e a linha, a tesoura e o tecido, você pode fazer sua roupa. É claro que aí nós estamos falando de um processo mais demorado, mas que importância tem? O importante é eu trabalhar. É como o bordado. O bordado você vai devagarzinho. Também podemos fazer a máquina. Não tem limite nem dificuldade para que você possa fazer realizar essa vontade que você tem de poder produzir algo com as suas próprias mãos. Ok? Então, gente, a agulha no geral ela é muito útil. Nós podemos fazer muita coisa com a agulha, como consertar algo uma costura que estragou, uma costura que desfez. Você pode vir e arrumar aquela costura, né? Que foi desmanchado, que ficou aquele buraco. Você não precisa ficar com ela. Você faz como eu expliquei. Você enfia a agulha e vai no lugar que tem foi estragado e você pode arrumar a roupa estragada, certo? Não precisa ficar usando roupa que tem um defeito por causa de falta de costura. Olha, com a agulha você pega aonde está estragado e você, costura, certo? É muito simples. Eu fiz grande para você ver, tá vendo? A costura. E aí, quando você vira o tecido, ele tá costurado e você tá bem. Isso é a camisa do esposo, a roupa da criança, uma toalha que hoje as costuras desmancha tudo, você fica com aquelas roupas parecendo que foram batidas, né? Mas pode arrumar só com a agulha e a linha. Então, não tem dificuldade para isso. Eu quero pedir licença para eu continuar com vocês, trazendo outros conselhos. Vou me preparar e nós vamos conversar mais, ok?